não consigo estabelecer autoridade como pai ou mãe. Bem-vindos ao projeto Luz no Fim do Túnel, um espaço para a gente se aprofundar em alguns temas, para que você possa se sentir mais seguro como pai ou mãe, para que você consiga transformar o seu lar em um lar onde seu filho te respeite e coopere e onde todos convivam em harmonia. Eu sou Giovana Monzani, educadora parental. No episódio de hoje vamos falar não consigo estabelecer autoridade como pai ou mãe. Na nossa vida, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar o meio termo, né? É mais fácil a gente acabar sendo muito alguma coisa do que um meio termo. Então, do que eu tô falando aqui? Ou a gente consegue fazer uma dieta muito rigorosa, ou a gente enfia o pé na jaca. Ou a gente se entrega muito para uma pessoa, ou a gente não consegue se entregar para a pessoa. A gente não consegue ficar ali no meio termo. Isso acontece também, não por coincidência, na nossa paternidade, na nossa maternidade. Então, ou a gente acaba sendo muito permissivo, ou a gente é muito autoritário. E isso a gente acaba fazendo com que o nosso filho sinta que ali não existe uma figura de comando. Entenda, o seu filho não deve obedecer regras e normas cegamente, isso não é interessante, mas ele precisa te enxergar como uma figura de autoridade. Por quê? Porque ele não consegue decidir ainda se ele vai dormir sem escovar o dente ou não. Você é adulto, você sabe quais as consequências, você já tem um cérebro formado, você já está pronto para arcar com essas consequências, seu filho ainda não. Então ele precisa saber que por um longo período de tempo, você vai decidir por ele, prezando pelo bem-estar e pela segurança dele. Mas ele precisa enxergar isso em você. Se ele enxergar em você uma figura e que está sempre em cabo de guerra com ele, uma figura que quer controlar ele, ele não vai querer cooperar. E aquilo vai virar uma briga entre vocês dois. Então, para o seu filho conseguir te ver como autoridade, a primeira coisa é ele te enxergar como alguém que está ali para contribuir. Que aquilo tudo é para o bem dele. O ser humano, ele gosta de entender as coisas. E ninguém gosta de fazer as coisas sem saber o motivo e a razão. E algo que dificulta ainda mais esse meio termo entre permissividade e autoridade é a questão de que a gente acha que falar direito é mimar. A gente tem uma dificuldade de comunicar o que a gente quer. A gente tem dificuldade de estabelecer com outros adultos o nosso limite. Fazer com que o outro nos respeite sem ser estúpido e grosseiro. Então essa dificuldade também aparece na paternidade e na maternidade. Se você tem dificuldade de falar não com as pessoas ao seu redor, isso também vai aparecer na paternidade e na maternidade. Então eu vou falar um pouco as coisas que permeiam esse tema, o que pode estar acontecendo na sua casa e no final eu vou falar algumas sugestões do que você pode fazer para o seu filho te enxergar como autoridade. Meu filho na escola não quer fazer as tarefas, em casa comigo faz bem direitinho. Acho que a professora perdeu o controle com ele, eu também acho. E por que ele não quer fazer as atividades na escola? Será que ele está se sentindo inseguro? Será que é uma retaliação? Porque olha só, quando a gente gosta muito de alguém, por exemplo, a gente tá bem com o nosso marido. A gente não vai querer agradar essa pessoa? A gente não vai querer, ele vai chegar, a gente vai querer dar um presente, comprar uma flor, botar um jantar na mesa. Agora, se a gente tá com raiva, magoado, o que a gente vai querer? A gente vai ter algum sentimento dos R's, rebeldia, retaliação, recuo. Então, ou a gente vai se afastar daquela pessoa, ou a gente vai querer ficar mostrando pra aquela pessoa que a gente tá irritado, ficar fazendo birrinha com a pessoa. É isso que acontece muitas vezes com seu filho, por isso que ele não te enxerga como autoridade, porque você genuinamente não tem sido autoridade. Você tem agido como crianças em muitas situações. Então, a primeira coisa para o seu filho te enxergar como autoridade é se dar o respeito. O que é se dar o respeito? É ser uma figura de respeito. Por exemplo, quando os meus filhos gritam comigo, tô pegando até uma questão da Mara. Ela falou, meu filho grita comigo. Os meus filhos vira e mexe, tentam exceder comigo, tentam passar o tom de voz. É até engraçado, porque o Matheus às vezes fala assim pra mim, me dá isso agora! Aí eu falo, o quê? Aí ele fala, mamãe, me dá isso agora, por favor. É engraçado que ele muda rápido de tom, de voz, de movimento. E ele ainda não tem o córtex pré-frontal formado, mas ele tá conseguindo se autorregular e falar de novo, porque eu me apresento como uma figura segura pra ele. Então, em nenhum momento eu espizinho ele e falo, não se fala assim comigo, eu pago a sua comida.
Isso é espizinhar a pessoa. Você me deve respeito. Eu faço isso sem falar muita coisa. Mostro nas minhas atitudes que eu tenho limite. Então, por exemplo, outro dia o Gabriel estava no quarto e começou a ser muito estúpido comigo. Eu apenas falei, com licença, eu tô saindo, vou dar o seu tempo pra você se acalmar. Quando você estiver mais calmo, eu tô ali no corredor. E aí ele voltou e falou, mamãe, eu tô aqui sozinho. Eu falei, tá, porque você não tá me tratando bem. E eu não fico perto de pessoas que não estão me tratando bem. Se você precisar, eu tô aqui. Mas eu volto se você for me tratar bem, senão eu vou sair de novo. Aí ele ficou um tempo brincando sozinho, aí voltou e falou, Gabriel já tem 4 anos. Mamãe, me desculpa, eu tô mais calma agora, vamos brincar? Falei, claro, filho, vamos. Então, em nenhum momento eu deixei com que o ritmo dele influenciasse o meu ritmo. Vocês já ouviram a história do escorpião? Vou contar uma parábola bem rapidinha aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Tinha um escorpião que estava se afogando. Passou um sapo e viu o escorpião se afogando. E chamou um humano. Falou, ai, tira esse escorpião da água. E toda vez que o humano ia tirar o escorpião da água e pegava o escorpião na mão, o escorpião picava esse ser humano. E aí o ser humano fazia assim e o escorpião caía na água. Aí o sapo falou assim, você é besta mesmo, hein? Você sempre fica tentando pegar o escorpião, ele vai te picar de novo. Por que você não larga ele aí pra morrer? Aí a pessoa fala, porque a minha natureza é salvar e a do escorpião é causar o mal. Então eu não vou deixar a natureza dele influenciar a minha natureza. E a gente precisa ser essa figura para os nossos filhos, para que eles enxerguem a autoridade na gente. Eles precisam enxergar maturidade, eles precisam enxergar firmeza nesse dia a dia. Senão, realmente não vai funcionar. Outra questão bem importante, quando a gente fala de autoridade, é que a gente precisa ser coerente. O que é ser coerente? Não adianta esperar da criança que ela te respeite se você não respeita as pessoas ao seu redor. Então, como você pede para a criança respeitar regras e limites se você não respeita o seu filho? E mais do que isso, a gente tem que ser coerente que o nosso filho, ele tá na primeira infância. Então, algumas coisas ele depende da gente. O que isso significa? Significa que na primeira infância, se você for permissivo, você tá fazendo um mal tremendo pro seu filho. E o que é ser permissivo? Tender pro lado permissivo. Falar não e voltar atrás. Às vezes ter preguiça de educar, porque o seu dia já foi muito cansativo. Então o seu filho tá fazendo alguma coisa ali, você finge que não tá vendo. Ele sabe que você tá vendo. Ele te desafia e você finge que nem percebeu, porque tá cansado, porque não quer entrar naquele embate. Então o que eu proponho agora pra você é pensar se você tende a ser permissivo. Por que você tende a ser permissivo? Será que é porque você tem medo do seu filho deixar de te amar? Se for isso, acolha esse sentimento e repita pra você, meu filho me ama. Não é porque eu falo não que ele vai deixar de me amar. Se ele gritar, espernear, se ele falar, mamãe, eu não te amo mais, ele não ama o limite que você está estabelecendo. Ele não ama a postura que você está tendo. Ele gostaria de continuar fazendo o que ele estava fazendo, mas ele te ama e você precisa ter essa certeza a todo momento. Não tenha medo de seu filho deixar de te amar. Por outra questão, que as pessoas acabam sendo permissivas. Por se desconectarem com seus filhos, acabam se sentindo incapazes e para não mexer ali no vespeiro, eles se distanciam e não estabelecem regras e limites. E cada vez isso vai se agravando, porque seu filho vai demandar mais que você esteja presente, que você fale não. Ele vai provocar cada vez mais você por uma atenção indevida. Então só dê atenção pro seu filho quando for uma atenção que você queira reforçar um comportamento. Senão, você é muito direto, impede uma ação. Você não fica repetindo várias vezes a mesma coisa. Isso é dar uma atenção indevida pro seu filho. Isso é mostrar que você não tem autoridade. Tem algumas pessoas que também são permissivas, então, por estarem muito cansadas, por estarem desconectadas do filho, por não se sentirem capazes, por terem medo da criança não amar, ou por não saber o que fazer. Então é aquele típico caso de pessoas que a pessoa é muito autoritária e ela percebe que ela tá fazendo mal pra criança, mas ela fica naquela, putz, se eu não vou castigar, ou eu castigo e grito, ou eu não faço nada, fico estático, porque eu não consigo ser um meio termo. Então, para você sair desse modo operante, não é super simples, eu entendo que é difícil. Mas a proposta é que você foque sempre que existe um meio termo. Para conseguir mudar, primeiro você precisa acreditar que existe um meio termo. E o que é esse meio termo? Quando você fala não pro seu filho, você fala de forma gentil. Você sabe que tá sendo difícil para ele, você sabe que ele é
seu amigo, seu parceiro, e tá sendo difícil pra ele. Então você fala assim: meu amor, vamos desligar a TV? Aí ele vai falar, não. Se você for permissivo, você vai continuar deixando ele ver TV. Se você for autoritário, o que você vai fazer? Desliga agora que eu já mandei, você tem que me respeitar. Qual o meio termo nesse exemplo? Filhinho, nosso combinado é 30 minutos de TV. Já passou e preciso que você desligue. Senão, vou precisar desligar. Posso confiar que você vai cumprir o combinado e desligar a TV? Não desligou? Terceiro sinal. Eu entendo que você queira muito ver TV, mas agora eu vou precisar desligar. Com licença. Pumba. Tenho certeza que a próxima vez você vai fazer uma melhor escolha. Acabou. Você não desrespeitou, você seguiu o limite, você mostrou que você é autoridade, você não espizinhou, não gritou, você não foi pra permissividade e nem pra agressividade. E isso é possível se você começar a fazer esse exercício. Vamos pegar outro exemplo? Mas antes de pegar outro exemplo, eu queria lembrar pra vocês que não é não. Que a gente não negocia com uma criança na primeira infância. Com 12 anos, a gente pode sentar pro nosso filho e conversar de igual para igual. Você quer ir nessa festinha? Tá bom. Vai ter o adulto, eu vou pegar o telefone do amigo, eu vou te pegar a tal hora, eu vou te deixar na porta. Tudo bem. Quando seu filho tem até 5 anos, o que você está negociando com ele? Só mais uma vez. Você tem que mostrar que ele não tem capacidade para decidir. Senão toda hora você dá sinais, você dá comunicações não verbais, você dá espaço para ele pensar que ele pode assumir. Tem que ficar claro que ele ainda não consegue assumir. E você vai assumir. Isso não pode ter margem na cabecinha dele. Quer ver coisas que as mães e os pais fazem muito que dão margem para a criança fazer isso? A psicologia do contra, que tem um outro nome também, psicologia oposta, que é, por exemplo, você fala assim: filho, não come brócolis, não come. Se você comer, eu vou ficar brava. E aí todo mundo ri. Ou seja, você tá falando pro seu filho que é engraçadão te desrespeitar. Que tudo bem fazer alguma coisa que você não acha legal. Que comunicação truncada é essa? Começa a reparar que você transmite essa comunicação confusa pro seu filho várias horas do dia. Você fala não e volta atrás. Tem um limite, você entra em negociação. O seu filho precisa ver rigidez em você em alguns aspectos. Rigidez em você quando você fala que não é pra bater. Ele precisa ver em você não leveza e suavidade nessa hora. Ele precisa ver que é algo inegociável. Sabe quando alguém fala assim pra você, não é não, e aquilo fica muito claro? Por exemplo, você fala assim, mas e se a gente for em outro lugar, mais tarde a pessoa fala assim, eu não posso sair com você essa semana. Você já não vai recuar? O seu filho precisa sentir isso em você. Que algumas coisas que você falar são inegociáveis. E eu não aconselho que você fale assim com o seu filho. Amorzinho, você bateu no seu irmão. Caramba, a pessoa vai ter uma dificuldade tremenda de entender o que pode ou não. Sabe, isso tem que ficar claro pra criança. Quando você vira e fala, a criança começa a falar um palavrão. Aí você fala, não pode. A criança fica falando palavrão. Aí você substitui. Filho, não pode falar abobrinha. E ele fica repetindo a abobrinha. Aí você para de falar. Você tá passando uma comunicação muito confusa pro seu filho. Então, seu filho bateu no irmão mais novo. Filho, não pode bater no seu irmão. Me dá licença. Vai para lá um pouco. Bater não pode. Se você precisar, repete. Não é legal. Agora, se você tá o tempo todo no mesmo tom, olha como às vezes você perde a autoridade porque você tá sendo muito autoritário. Se você passa o dia inteiro gritando, ameaçando e falando, não pode bater, solta o brinquedo. Às vezes, quando for algo muito sério, ele não vai entender que é sério. Então, também é importante dar as devidas proporções aos fatos e à idade do seu filho. Então, com 1 ano de vida, a gente não espera que ele guarde os brinquedos dele. Isso ainda não é responsabilidade para uma criança de 1 ano. Uma criança de 1 ano ainda não tem responsabilidade. Você pode ensinar ela, senta no chão, mostra a importância de guardar. E uma criança que está dentro do esperado, ela vai querer participar. Você não vai precisar de muitas estratégias, nem de muito manejo. Você ali guardando, ela vai querer te ajudar a guardar. Você ali botando a roupa na máquina, ela vai querer te ajudar a botar. E até os 3 anos é assim. Depois, 6, 7, vai ficando mais complicado. Principalmente se isso não for estimulado na primeira infância. Mas no início, você não precisa entrar em muitos embates ao longo do dia. Você está entrando em alguns embates que você não precisa. E na hora que você não podia negociar, que você devia vir com tudo, você acaba afrouxando. E isso está confuso para o seu filho. Então, para isso não ficar confuso,
confuso pro seu filho, principalmente se ele tem mais de 3 anos, senta, conversa, tira foto do que pode e não pode. Isso não pode. Ah, mas antigamente você deixava. Mas a partir de hoje, é uma nova mamãe, novas regras. Por isso que eu fiz questão de fazer o dia do quadro, eu tirei foto, botei aqui agora e segue firme, para ele perceber uma diferença, uma mudança na sua atitude. Senão você também está prejudicando seu filho. Ele também precisa te ver como autoridade para se sentir seguro. Senão ele não vai sentir que ele está seguro dentro da casa dele, porque ele está comandando ali dentro. E uma criança pequena que comanda é uma criança que deixa tudo confuso, porque ela não tem habilidade para isso. E quantas vezes eu já vi isso? Tem até um @ super famoso de uma criança que a mãe fala, mas ele pediu. Gente, essa frase me tira do sério, juro por Deus. Minha mãe fala isso direto. Minha mãe, vó, né? Vó não cria, vó não tem responsabilidade de criar. Eu sou a mãe, eu que crio. Mas quando eu falo alguma coisa, mãe, eles estão acordados até agora. Por exemplo, hoje eles foram pra casa da minha mãe. Eu já fecho o olho, porque eu sei que ela... Aí ele fala, mas eles quiseram. Eles que pediram. Eles estavam curtindo a brincadeira. E quem tá no comando dessa bagaça, gente? Mas eles que pediram pra comer doce. E aí? Eles vão pedir. Eles não conseguem enxergar a longo prazo ainda. O sistema límbico deles não tá formado. Eles não têm o córtex pré-frontal. Eles não têm a área racional formada. Se deixar, eles vão dormir tarde. E aí você vê aquelas crianças caindo de sono e os pais falando, ele tá lutando contra o sono. Não, ele não tá vendo a autoridade em você. Ele não tá vendo que a hora de dormir não tem negociação. Então, às vezes, o Gabriel fica ali se agitando na hora de dormir, principalmente depois desses eventos que eu trabalho muito, eu fico mais ausente. Quando eu tô com ele, ele quer curtir. Então, chega a hora de dormir, ele quer curtir comigo. E se eu deixar, eu também tô curtindo, eu também tô com saudade dele. Mas, poxa, eu sei que eu não posso prejudicar ele por causa da minha saudade, da minha rotina. E aí, nessas semanas, no começo, ele me botava no bolso, ele ficava falando até tarde. E aí, chegou uma hora que eu parei assim e falei, não tá legal isso. Ele tá acordando morrendo de sono. Cadê minha autoridade como mãe? E aí ele falava, mãe, só mais uma historinha? Não, filho, a gente combinou. Eu queria mais uma historinha. Eu sei, filho, eu também queria ler com você, mas agora tá na hora de dormir. Mas eu não tô com sono. Tudo bem, você não precisa dormir, mas na hora de dormir a gente fica quietinho. E aí eu paro de falar. E aí ele fica, mas na escola é a hora que ele mais quer conversar comigo. A Helena, a Duda, a Carol, o Henrique, o Enzo. É, filho, tá na hora de dormir. Se ele não me chama, eu não falo nada. Se ele me chama, eu fico, está na hora de dormir. Se eu perco o controle, vou pro autoritarismo e me irrito, aí que vira o samba do crioulo doido. Aí que eles não dormem mesmo. Se eu fico ali respirando comigo e fico, tá na hora de dormir. Chega uma hora que eles viram pro lado e dormem. Eu não dou outra escolha pra eles. Tem até vezes que eles tentam, porque tem alguém aqui dentro de casa que está usando chantagem com eles. Então eles falam assim pra mim, mamãe, ou você deixa a gente dormir mais tarde, ou você deixa a gente comer um doce. Aí eu falo, ou você cumpre o combinado que está na hora de dormir e vai dormir. E aí eu falo, pro mais velho eu falo, o nome disso é chantagem. Eu não aceito chantagem de ninguém. E você não devia aceitar também não. Pro menor eu falo assim, eu não faço isso com você, você não faz isso comigo. Então são essas pontuações, essas clarezas que a gente precisa começar a situar os nossos filhos no dia a dia. Porque senão a gente vira amigos dos nossos filhos mesmo. E lá na frente vai ficar mais difícil. Então o seu filho tem que ter muita ciência de que você cansa, de que você é um ser humano, de que você se irrita. Porque senão ele vai fazer assim. Por exemplo, ele te bate, você nem demonstra dor, fica confuso pra ele, você percebe? Ah, tudo bem, se eu for agir do jeito que eu quiser com a minha mãe, com meu pai, eles não sentem dor, eles não ficam tristes. Você pode falar pro seu filho, eu tô triste. Não aconselho você falar pro seu filho, você me deixou frustrada. É um peso demais, principalmente nessa primeira infância. Mas eu fiquei triste. Eu estou triste. Tudo bem ele saber que você ficou triste. Eu não gostei, você me machucou. Isso é importante pra ele também, tá? E eu queria lembrar pra vocês que eu tô falando aqui de uma meta que a gente busca. Eu vou sempre falar isso. Ainda mais nessa onda onde a internet fala de perfeição. Não existe um manual e não quer dizer que numa situação específica você precisa ser muito rígido. Dá uma relaxada, sabe? Em alguns atendimentos, inclusive, eu falo isso.
Você já sabe o meio termo. Você tá muito tenso. Dá uma relaxada. Primeiro, realmente, você precisa aprender. Depois, as coisas vão começar a fluir no automático. E se você, um dia, quiser com o seu filho dormir mais tarde, porque você tá com saudade dele, vocês querem sair dessa rotina em um dia, não é isso que vai te tirar a autoridade como pai ou mãe. Ou se você nunca deixa comer doce durante a semana, mas aquele dia você quis sair para tomar um sorvete com seu filho porque você percebeu que ele estava triste, que ele estava entrando na escolinha nova e se pegou e quis sair para tomar um sorvete com seu filho. Não é isso, gente. É o conjunto da obra. Então não é algo super pontual. É algo que você vai acrescentando ao longo do dia, todos esses fatores que eu falei aqui. Falar não e voltar atrás, não ter regras e limites claros, deixar ele comandar a situação, ficar ou na permissividade, autoridade, sem firmeza e gentileza. Tudo isso vai juntando ali e ele vai percebendo que não tem voz de comando dentro de casa. E aí, é difícil. O que eu queria que vocês pensassem? Eu tendo para permissividade sempre, por isso que meu filho não me enxerga como autoridade, por que eu acabo tendendo para permissividade? É porque eu estouro muito, então eu sou permissiva para não me estourar e me sentir frustrada e culpada? Lembra, você vai deixar de estourar, mas você vai seguir para firmeza e gentileza. Por que isso está acontecendo? Identificou? Mira firmeza e gentileza e mira tudo que eu falei ao longo da live. De regras e limites, de não voltar atrás, de voz de comando, de que eu tenho certeza que em 2 semanas seu filho vai perceber mudança. Se você agir, como eu falei lá atrás, com respeito, demandando respeito, mas também respeitando ele. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Gostou desse conteúdo? Então eu tenho um convite para te fazer. Tô preparando um novo evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Se você quer participar, basta clicar no link da descrição desse vídeo que ele vai te levar para uma página onde você vai poder realizar a sua inscrição. Te espero!